Então, vou mostrar para vocês como instalar o novo agente, né? Então, a gente tem esse agente de mapeamento ou análise de proposições. Se eu ver aqui, para instalar não precisa preencher nenhum campo, né? Vou colocar instalar agente de análise de proposições. E vou ancorar ele na busca geral, né? A gente também pode ancorar ele na tabela de emendas à proposição, mas eu vou mostrar isso num outro vídeo. Vou colocar aqui em salvar, nós já temos o nosso agente. Daí, se eu vier aqui criar uma busca, pulverização aérea, por exemplo, a gente tem aqui a nossa busca, e aqui se eu colocar na central de agentes, ele vai aparecer o agente que a gente acabou de instalar. Uma coisa interessante aqui com essa busca, eu posso escolher qualquer filtro, né, e ele vai manter esses filtros na análise. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui algumas casas legislativas, e depois colocar aqui alguns stakeholders, por exemplo. Aqui. E mais um exemplo. Aqui viraram 16 objetos, então com esses filtros ele vai fazer essa análise desses 16 objetos. Além disso, além de poder considerar qualquer um desses filtros, eu também posso considerar a ordenação, né? Então, por exemplo, se eu ordenar aqui por data de atualização, ele, na hora de criar a planilha final, ele vai considerar a ordenação em que aparecem esses 16 objetos em relação à data de atualização. Então, vou clicar aqui na central de agentes, colocar em executar. Aqui a busca, então, que está selecionada já aparece aqui nesse link da busca. O que eu vou fazer aqui é só setar o número máximo, né? Então, o máximo por default é 3.000. Nesse caso, que vão ser 16, ele vai fazer a análise para esses 16. E, além disso, eu também posso escolher um modelo, né? Lembrando que o 2.5 é melhor, mas também tem um custo mais caro. Vou adicionar aqui uma propriedade de cada, para dar o exemplo, né? Como eu já tinha preenchido antes, ele aparece aqui para mim. Então, primeiro eu quero ver numa seleção de verdadeiro ou falso se o documento restringe o uso de agrotóxicos. Vou colocar aqui o prompt descritivo, né, para essa questão do verdadeiro ou falso, né? Então, opção a ser selecionada apenas se o documento expressar claramente medidas restritivas. Vou colocar aqui um exemplo de texto livre, para pedir para criar um resumo, e pedir para ele criar um resumo de até 120 palavras. Além disso, vou criar também uma seleção múltipla dos ativos que ele menciona no texto. Peço para ele selecionar quais são os ativos de agrotóxicos mencionados, e daí, tanto para a seleção múltipla quanto para a seleção única, me aparecem essas opções aqui, que eu posso adicionar, certo? Então, aqui eu vou colocar alguns nomes de ativos, né, que ele precisa selecionar um ou mais. Aqui, só para dar um exemplo. Aqui, acefato, um último exemplo. E, finalmente, vou adicionar uma última propriedade, que seria uma propriedade de seleção única. Aqui eu coloquei só seleção múltipla, agora seleção única, que eu peço para ele me dar a posição em relação ao uso de agrotóxicos, né? Com esse prompt descritivo. E mais uma vez vou adicionar as opções. Então, eu quero que ele veja se restrinja, se a proposição restringe o uso, proíbe o uso, ou se incentiva o uso. Então, com isso eu tenho as minhas propriedades, a minha busca, o limite máximo e o modelo. Vou clicar em executar. E assim aparece aqui nas minhas execuções, né, o agente como a gente descreveu ele, né, agente de análise de proposições executando. Então vamos esperar um pouquinho, mas em teoria ele vai me gerar um relatório, e nesse relatório vai estar o link da planilha que ele vai gerar. Vou clicar aqui em ver resposta. Então nós temos aqui a busca, né, para debug, né, caso queira verificar se está certinha, e no caso aqui ele analisou 16 proposições, que são justamente as 16 proposições filtradas da busca. Se eu clicar aqui no link, ele vai baixar a planilha, e aqui também para debug nós colocamos as propriedades que foram consideradas nessa análise. Então, se eu clicar aqui no mapeamento, ele abre a planilha, a gente tem algumas informações que são referentes ao próprio documento, né, o nome, a casa, etc. E no final das colunas,
nós vamos ter, então, as colunas referentes às propriedades. Então, a gente começa aqui com a primeira que a gente setou de verdadeiro e falso, né? O documento restringe o uso de agrotóxicos, e daí ele vai preencher com sim ou não. E depois também dessa propriedade de verdadeiro ou falso, ele tem a justificativa, né? Por que ele preencheu sim ou por que ele preencheu não. Além disso, na próxima coluna nós temos a parte do resumo, né? Que é a opção de texto. Aqui ele, então, escreveu um resumo de até 120, agora não me lembro, caracteres ou palavras, certo? A propriedade de texto é a única que não tem aí uma justificativa, né? Porque ele simplesmente gera o texto, ele não tem que tomar nenhuma decisão. Aí aqui está o exemplo dos ativos mencionados, né? Que seria a propriedade de múltipla escolha. Então, ele vai colocar, por exemplo, um ou mais ativos que foram mencionados no texto, e caso nenhum ativo tenha sido mencionado, ele coloca nulo, né? Aí, depois disso, nós temos, então, a coluna da justificativa dos ativos mencionados, né? Por que ele selecionou os ativos. E, por último, para o caso da opção de selecionar, ele tem a posição em relação ao uso de agrotóxicos, né? Restringe ou proíbe, no caso ele não colocou nenhuma para incentivar. E aqui, finalmente, a justificativa dessa opção de select. Então, basicamente é isso.